Boa noite. Ele diz que contar histórias ajuda a lamber feridas e, por isso, cria histórias, algumas romances, outras mais reais, que têm como pano de fundo ou inspiração a vida e a cultura de um país marcado pela tragédia. Angola viveu um dos mais sangrentos e longos conflitos da história da África e foi nesse mundo de guerra que ele nasceu, se criou e surgiu como revelação da literatura angolana. O nosso convidado desta noite é o sociólogo, roteirista, romancista e poeta Ndjake, o mais jovem integrante da nova geração de escritores africanos de língua portuguesa. Ao trazer sua literatura para o Brasil, o escritor angolano Ndjake ajuda a refazer uma ligação que já foi maior no passado, quando a África deu origem a uma parte marcante da cultura brasileira. Ndjake tem muita proximidade com a literatura brasileira, já esteve algumas vezes aqui e, mais recentemente, participou da Festa Literária de Paraty, a Flip 2006, onde fez o lançamento do seu primeiro livro. Para entrevistar o escritor angolano Ndjake, nós convidamos Flávio Moreira da Costa, escritor e antologista, Bob Fernandes, editor-chefe da revista eletrônica Terra Magazine, Maria Amélia Rocha, jornalista, Manuel da Costa Pinto, colunista da Folha de São Paulo e colaborador do programa Entre Linhas da TV Cultura, Benjamin Abdala Júnior, professor de Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa da USP, e Pedro Herz, diretor da Livraria Cultura. Temos também a participação de uma bancada de estudantes angolanos que vivem no Brasil. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o país e, como o programa de hoje está sendo gravado, ele não permite a participação dos telespectadores. Agora, você pode mandar sua crítica, sua sugestão ou comentário pela internet, acessando o site do programa. O endereço é www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Boa noite, Ndjake. Boa noite. Queria começar pelo seguinte: o seu livro relata uma Angola marcada pela guerra, sofrida em relação a um regime meio comunista, né? Muito pobre. E a sensação que eu tive ao terminar de ler o livro é que você tem saudade daquela época. É verdade? Eu tenho saudades da infância. Penso que é natural. Todas as pessoas, em dada altura da sua vida, têm saudade da infância. A minha infância aconteceu nessa época, com essas características. Eu não dou muita atenção ao fator da guerra, até porque a guerra estava longe de Luanda. Sim. Nós crescemos em Luanda. Mas o regime político está presente muito claramente. Não, com certeza. Né? Com certeza. Os professores cubanos, enfim, o relato dessa questão. A pergunta que eu fiz, talvez eu tenha que refazê-la. Claro que todo mundo tem saudade da infância, eu também tenho da minha. E ela não foi num país em guerra, nem num país sob regime totalitário, embora aqui fosse uma ditadura. Uhum. É a seguinte: me passou, eu não sei se você viu um filme que fala Adeus Lenin. Sim, vi. Que de alguma maneira me remeteu a isso, que é um filme que se passa no período do fim do regime... Queda do Bloco Socialista. Queda do Bloco Socialista. Tem isso? Tem essa saudade, ou pelo menos essa crítica velada à situação atual? Então, o que eu quis dizer há pouco é que a saudade não é do regime nem da situação, não é? A saudade é de um tempo. Agora, esse tempo tem essa característica, tem essa inserção sociopolítica. Não é que o livro fala da saudade de um regime. O livro, através da infância, através da saudade, vai retratando esse regime. Eu quis até quase assumir uma postura um pouco neutra de retratação desse regime. Como é que uma criança viveu, vivenciou esse regime? Percebe? Eu acho que as crianças não faziam uma análise muito profunda, até que eu hoje poderia fazer. Eu não quis fazer essa análise. Eu quis que essa criança olhasse para o país e que dissesse, com uma certa inocência, com uma certa imparcialidade, o que é que se estava a passar. Isso sim, procurei relatar, de certo modo, mas do ponto de vista da criança. A propósito disso, a percepção de Cuba no Brasil, desde sempre, é uma coisa muito maniqueísta, quase futebolizada. Uhum. Exatamente o que você tem, ou essa sua memória, ou a percepção da memória coletiva de Cuba, quer dizer, o que ficou, o que seria para você, o que foi para você, na sua memória, a presença dos cubanos, sejam como militares, sejam como professores? O que restou disso para você? Há uma distinção que é preciso ser feita. Os cubanos colaboraram conosco, havia médicos, militares e professores, embora eles todos fossem militares. Eu, crescendo em Luanda, tive mais contacto com os professores. Tanto uma pessoa na província do Cubango, na província do Ambo, que teve mais contacto com os militares, não sei qual é a percepção que teve. Nós, as crianças de Luanda, o contacto que tivemos com as pessoas cubanas foi muito interessante.
foram pessoas, bom, resumidamente, que trouxeram uma pedagogia diferente, uma metodologia de comunicação conosco diferentes, eram excelentes professores e, no caso dos meus, não posso falar por todos, eram até pessoas muito dadas, muito ternurentas. E isso reflete-se no livro. Às vezes as pessoas perguntam-me, falas tão bem dos cubanos. Eu disse, tá, mas o livro é sobre os cubanos que eu conheci. Eu não vou falar mal de cubanos que eu conheci e que eram gente muito interessante. Eu acho, essa gente cubana, os professores, era gente muito dada. Não é fácil irmos para o país do outro, aturar os problemas dos outros, aturar a guerra dos outros e mesmo assim estarmos todos os dias competentes e capazes para assistir umas crianças que precisam dessa assistência. Nós precisávamos daquela formação. Coletivamente, há uma outra percepção. Por exemplo, quanto aos médicos, há uma outra percepção. Houve quem falasse bem, houve quem falasse mal dos médicos cubanos. Às vezes as pessoas pegam numa história e folclorizam, como sabe, não é? Ouve-se falar de uma história de um médico que cometeu um erro. Eu conheço médicos que cometeram erros em todos os países, não é só cubanos e não é só em Angola, não é? E querem folclorizar. Eu sou anti-folclorização, então não gosto desses exageros. Claro que terá havido erros. Quando e por que você descobriu o Brasil? Eu acho que o primeiro contacto com o Brasil, sinceramente, deve começar com o Graciliano Ramos. A nível literário, peço desculpa, antes, em termos cronológicos, começa com as telenovelas. Roque Santeiro, o Bem Amado ainda aliás, é muito recuado. Tem um grande mercado em Luanda que tinha, que se chama Roque Santeiro. Não só, há um mercado chamado Roque Santeiro, há um chamado Asa Branca, há um chamado Beato Salu, havia um pequeno mercado na ilha chamado Os Trapalhões. Esse foi o primeiro contato? Esse foi o primeiro contato, televisivo, com as telenovelas, com os Trapalhões também, Didi, Dedé, uma coisa que invadiu a nossa... Para a gente começar a te conhecer melhor, sim, eu queria que você começasse por falar a origem desse seu nome. Quer dizer, não é o seu nome, é um pseudônimo. Sim, é um pseudônimo. Eu queria que você contasse um pouco essa história. Não, na realidade, eu sinto como se fosse o meu nome, porque já estava decidido que ia ser o meu nome. A minha mãe decidiu que eu me chamava Onjaki. Que quer dizer? Guerreiro. Quer dizer guerreiro, em Umbundo. E poucos dias antes de eu nascer, numas conversas que tiveram lá, ela com uma vizinha, mudaram-me o nome e deram o outro, o meu nome, que é o nome verídico. Qual é o nome dessa verídico? História, Ndalo. Ndalo. E eu soube dessa história mais tarde, com 8, 9 anos. E nem gostava desse nome, Onjaki. Achava um nome feio. E mais tarde, 14, 15 anos, quando eu comecei a escrever e a pintar... Mas foi com a pintura. Primeira vez que eu tive que assinar um quadro, eu assinei Onjaki. E ficou-me esta coisa do Onjaki. E quando publiquei o livro também, ficou Onjaki e ficou. Então, para mim, é um regresso a esse nome, a essa pessoa que era para ter sido eu. Deixa eu aproveitar, então, já que você falou de pintura. Tem também a questão de documentários que você faz, você escreve... E eu vou fazer uma maldadezinha com você. Aqui a gente costuma dizer que quando você faz muita coisa, quando você atira para todos os lados, você não faz nada bem. Agora, acho que não é o seu caso, claro. Não. Porém, eu queria saber onde é que você se expressa melhor. Sim, não, até é o caso. A dispersão, claro que diminui a qualidade das coisas, não é? Por isso é que, para mim, muitas dessas coisas são meros exercícios. Eu sinto-me melhor na escrita. Eu dou total prioridade à escrita. A escrita é o meu mundo. Eu, se estou a filmar, estou a escrever. Eu, se estou a pintar, estou a escrever. Com a diferença de que são áreas que eu experimento para talvez exercitar a sensibilidade. Eu sou um ser inquieto, criativo, não nego isso. Mas, claro, com o tempo e com a falta de tempo, essas coisas estão a diminuir. Eu estou cada vez mais virado para a escrita e para o cinema. O documentário é fulcral neste momento em África e em Angola, particularmente. Por quê? Onjaki, se me permite, né? Parece-me assim que boa parte dessa sua faceta do cinema se expressa também literariamente. Ah, bom. Não é? Plasticamente. Não é? Então, eu tenho a impressão que a literatura, num certo sentido, ela consegue canalizar para o texto, para a palavra, né, essas outras modalidades de linguagem. Há pelo menos 2 livros onde me disseram isso. O seu livro é muito cinematográfico, tem uma visão, um ritmo, não é? Não sei, talvez, não sei se sentiu isso também. Senti. Sim, é possível, não é? Porque são oficinas, são áreas de intervenção, não é? Porque não? A grande diferença é que na tela depois nós podemos pôr, além da imagem, um ritmo, uma música, um poema, etc. Eu no livro não, dou-lhe elementos para você imaginar, não é? Agora, claro, posso lhes fazer uma série de sugestões bem feitas para que você viaje comigo
num determinado ritmo, que pode ser cinematográfico. Onde é que, voltando um pouco ao seu contato com o Brasil, você parou nos Trapalhões aí, mas evidentemente depois você chegou à literatura brasileira. Como e quais foram esses autores? Eu sei que Manuel de Barros é importante para você, mas como para o anterior, a tua geração, Luandino, Guimarães Rosa era importante, como foi para Manuel de Barros. Exatamente. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, eu de repente, foi um pouco mais tarde, essa chegada a Guimarães, a Clarice e ao Manuel de Barros acontece um pouco mais tarde, aí aos meus 23, 24 anos, muito antes disso, tento, não sei se foi exatamente isto, mas penso que das primeiras leituras foi Graciliano, depois O Mar Morto, do Jorge Amado, depois A Morte e a Morte, de Quincas Berro d'Água. E no meio disso, que ninguém me deu, eu é que encontrei numa estante e gostei do título, Um Certo Capitão Rodrigo. É tão bonito que o Érico, ao dar este título, eu li aquele título e disse, aqui há tocaia, que eu já tinha ouvido a palavra tocaia das novelas. Um Certo Capitão Rodrigo. Eu comecei a ler a história e gostei muito porque, claro, não terei apanhado tudo com 14, 15 anos, mas é brilhante o ritmo que ele imprime naquela obra. Eu abaixava-me ao ler certas páginas, não é? Porque estava ali um ritmo de jagunçada muito interessante que condizia com coisas que eu tinha visto na novela, não é? Roque Santeiro, quer dizer, aquela coisa estão sempre a matar o Roque Santeiro, não mata. O próprio Lima Duarte, no Bem Amado, não é? É um jagunço. O Odorico quer que ele mate alguém e ele nunca mais mata, não é? Há ali um universo que se vai alimentando. Mais tarde, depois, sim. Mas eu já estudava em Lisboa, quando eu conheço o Guimarães e a Clarice, e uma escritora angolana depois, a Ana Paula, me dá o Manuel de Barros. E aí sim, o Manuel de Barros foi muito importante. Foi muito importante. Então, Jack, num país com índice alto de analfabetismo, como é que é ser um escritor? Quer dizer, qual é a perspectiva de venda dos livros na sua própria pátria? Sabe, o que me entristece não é a venda dos livros ou não venda dos livros. É evidente que a venda dos livros é baixa, não é? O que entristece é ver que existem 14 mil prioridades antes da pessoa ter tempo, espaço e vagar para poder ler. Até há pessoas que compram livros, mas quando é que os leem? Com que tempo? Com tantos problemas para resolver. Esse índice de analfabetismo conseguiu baixar-se imenso no final dos anos 70, com um determinado plano que houve na altura. Depois, com a guerra, desorganizou-se tudo outra vez. Os ministérios, os respectivos ministérios da Cultura e da Educação, estão a fazer um esforço muito sério neste momento para tentar diminuir isso, não é? Sim. Mas, enfim, dificuldades da ordem sanitária, etc., vai levar algum tempo. Não, a minha angústia é que os livros contêm tanta informação e a cultura serve tanto como base de diálogo que quanto menos se lê, menos se dialoga. Isto é que me preocupa. Mas parece que hoje o diálogo é um pouco mais amplo, né? Quer dizer, você, pelo fato de escrever em português, você tem a possibilidade de colocar seus livros em Portugal, no Brasil, nos demais países africanos, não é? Mas realmente é um problema muito sério relativo à circulação do livro. Com certeza. Quer dizer, o livro brasileiro chega a Angola muito caro. Não é? Você mesmo teve acesso aos livros brasileiros quando está em Portugal. Sim. E em Portugal o livro brasileiro custa o dobro do preço do que custa aqui, e vice-versa. Né? Como é que você vê esse problema da circulação do livro? Para dizer a verdade, isso remete para aquele problema maior, não é? Para que serve a CPLP? Para que andam a falar de lusofonia? Para quê? Se não querem criar mercados comuns, se não querem acabar com os impostos da circulação dos livros, se estamos a discutir se o livro sai com a grafia não sei quê, não sei aonde, se o livro brasileiro entra para Portugal, vamos traduzir o livro português. Mas traduzir o quê? Alguém leu Graciliano traduzido? Eu nunca li Guimarães Rosa reescrito, nem traduzido por ninguém. Então, essa questão é falsa. A questão do mercado comum é uma questão financeira, política, sobretudo, mas não venham com a história dos acordos ortográficos que não tem nada a ver com a circulação do livro, não é? Sim. Agora, então, eu volto a perguntar, o que a CPLP está a fazer? Fazem reuniões, almoçam, jantam, não é? Mas pelo menos essas coisas são coisas... Eu não sou político, mas penso que não são tão difíceis de resolver, não é? Fazer o livro circular de um lado para o outro. Eu sei disto porque eu conheço vários editores angolanos que me dizem, pois, tu não sabes quão caro é trazer um livro para aqui, porque o livro paga imposto. Os nossos próprios livros angolanos, se imprimidos no Brasil ou em Portugal, ao entrar em Angola, pagam imposto. O nosso próprio livro. Isso tem a ver com a outra questão que eu queria te perguntar. A parte dessa presença televisiva do Brasil,
o tempo todo, eu estive por lá, percebi isso também nos anos 90, mas como é que vocês veem o Brasil, o Estado? É um país, é um irmão distante, na verdade, quer dizer, tem invasão televisiva, mas é um país que se mostra distante ou não? É uma coisa dúbia. Bom, é uma leitura que eu vou fazer, não é? Não posso falar por todos os angolanos, mas a sensação que eu tenho é que há uma grande abertura, uma grande fraternidade. Comum que não é aproveitado? Muita facilidade de falar com vocês, de vos receber. Ninguém recebe mal um brasileiro em Angola, em província nenhuma, não é? Então parece uma coisa que, sim, o Brasil, o brasileiro, mas aonde é que estão? Que diálogo é que há na realidade, não é? Por que não se aproximam de fato? Sim, por exemplo, eu estou constantemente a falar nisto. Vai agora haver, felizmente, um congresso muito importante em Angola, que vai reunir toda essa gente, a luso, afro, não sei o que, brasileiros todos. Mas outros, regulares, encontros regulares, diálogos culturais, pelo menos um encontro anual que reunisse os 8 países que falam português como língua oficial. Seja de escritores, de pintores, de músicos, não é? Senão, aproveitar que você falou da questão linguística, fazer uma pergunta. Quer dizer, o Brasil é um país que teve uma conformação cultural miscigenada há muito mais tempo que Angola. Recentemente eu li um estudo de um historiador brasileiro chamado Luiz Felipe de Alencastro, que ele fala que os países africanos de língua portuguesa rapidamente se reafricanizaram depois da independência, que está fazendo cerca de 30 anos. Uhum. Quer dizer, isso acontece em Angola? Quer dizer, como é que fica a questão da identidade linguística e cultural? Quer dizer, ela ainda existe uma identificação com a cultura europeia e com a língua portuguesa? Uhum. Ou, muito mais do que no Brasil, a presença das línguas, dos dialetos africanos diferentes das línguas, né, na verdade. Dialeto, como se diz sempre, é a língua do perdedor, né? Então, falar dialeto, na verdade, é um preconceito linguístico. São línguas, né? Quer dizer, esse contato com as línguas, com as outras línguas africanas, é evidente hoje, é muito presente? É muito delicado falar do processo de reafricanização. Eu não sei o que é a reafricanização. Vamos dizer, a negação das tradições europeias, de certa maneira. Coisa que não acontece no Brasil, que é um país europeu. Uma coisa é negar tradições europeias. Outra coisa são tradições europeias que nós incorporamos e que já não são europeias, são nossas também. Sei lá, evidentemente que há hábitos que quando os portugueses chegaram lá havia coisas que nós não comíamos. Ficaram lá 500 anos, agora já comemos. Você está a comer comida portuguesa? Eu disse, não, estamos a comer comida que também é a nossa gastronomia. Claro que nós temos os nossos pratos típicos, mas não só nesse sentido. Conceito de identidade angolana. Não, eu acho que não há uma negação do outro, há uma afirmação. Eu digo-lhe sinceramente, eu acho que a afirmação da nossa angolanidade é muito suave e é muito tranquila. Nós não andamos ali a debater o fulano não é... Não, nós vivemos o nosso ritmo cultural tranquilamente, as nossas danças, as nossas... Enfim, cada um veste da sua maneira, é uma maneira muito diversificada de vestir em Angola. Os meios urbanos, a juventude veste calça jeans e t-shirt, ninguém anda de panos, depois poderá haver pessoas que optam por andar de panos, depois tem a ver com enterro, casamento, percebe? Então é muito natural, não é um debate muito grande. Vamos nos reafricanizar, perdemos a nossa africanidade. Nós não em termos de composição étnica e linguística, você saberia dar dados assim sobre isso? Porque parece que a taxa de miscigenação em Angola parece que é muito mais baixa, já chegou a ser mais baixa do que na África do Sul durante o Apartheid. Né? A miscigenação... Miscigenação. Os mulatos, os mestiços. Não, o que eu noto é que aquilo varia de província para província. Por exemplo, Luanda é uma província que neste momento tem 4 milhões de habitantes. E aí convergiram para Luanda toda uma série de comunidades. Agora, claro, há um bairro predominantemente disto, mas diga, quando se fala miscigenação, são os casamentos, que é muito no Brasil. O Brasil tende a ser uma população mulata. Percebo. O Brasil será um país, daqui a algumas décadas, um país mulato. Se é que já não é. Já é, né, em grande parte. Mas era predominantemente. Parece que essa mestiçagem não é tão grande em Angola. Não, eu acho que é. Há mais um problema de classe. Isso eu noto. Não há muito cruzamento de classes. Agora, dentro de uma mesma classe, sei lá, dentro da classe média, dentro da classe alta, branco casa com mulato, mulato casa com negro, negro casa com... Não noto. Hein? Agora, intraclasse já complica mais. O fulano dali casar com o fulano dali, eu não sei o quê, acho que isso já é mais complicado. Mas aí não é só em Angola. Claro, não, é verdade. E penso que Angola também caminha para essa mestiçagem. Agora, é que eu tenho que lhe dizer, isto varia muito de província para província. Eu estou a falar do caso de Luanda. Angola também é grande, não é tão grande como o Brasil, mas também é grande. Há províncias onde isto não é assim.
há uma aproximação muito maior de um comportamento mais tradicional. Os casamentos são combinados, os casamentos são... fulano também não vai sair do seu círculo cultural, então é delicado. Mas eu não noto que haja um entrave à mistinização e à mistura. Não, penso que até a tendência é misturarem-se. Mas há uma grande distinção entre o rural e o urbano. Esta é que é a grande distinção, acho eu. Nós voltamos num instante com o Roda Viva, que tem hoje uma plateia especial de estudantes angolanos que vivem no Brasil. Entre eles, Estevão Afonso, estudante de Direito, Mateus Kiusa Musaki, estudante de Letras, e Teresa de Sá, estudante de pós-graduação em Logística Empresarial. Esta noite, o sociólogo, roteirista e escritor angolano Ondjak, o mais jovem representante da nova geração de escritores africanos de língua portuguesa. Ele tem 8 livros publicados, um deles, Bom Dia Camaradas, foi relançado recentemente no Brasil. Ondjak também realizou um documentário sobre a cidade onde nasceu, Luanda, capital da ex-colônia portuguesa, que pagou com muito sangue o seu processo de independência. Luanda é a capital e também a maior e mais antiga cidade de Angola. Foi fundada em 1575 pelos portugueses. A cidade se formou, como tantas outras capitais de colônias, explorada, desordenada, com sérios problemas de infraestrutura. Só no início do século XX conseguiu enfrentar a crônica escassez de água e registrou, então, um grande crescimento populacional. Mas não se desenvolveu economicamente, até por conta dos conflitos militares. Tem hoje cerca de 5 milhões de habitantes, uma população de minoria branca de origem europeia e maioria negra de várias etnias. Falam um português muito parecido com o do Brasil, além de várias línguas regionais. A maioria dos moradores vive em estado de muita pobreza e sem emprego formal. Mas há também uma face rica e moderna, bairros com grandes edifícios, avenidas litorâneas, praias atraentes e vida noturna agitada, contrastando com a velha cidade portuária, de casario colonial, cortiços e favelas. A Luanda das décadas de 70 e 80 é o cenário da infância, da juventude e da literatura de Ondjak. Ele viveu ali os primeiros momentos da liberdade angolana. Filho de classe média, descendente de portugueses e angolanos, só se afastou da cidade para cursar a universidade em Lisboa, onde também fez teatro, pintura e se aproximou de outros autores e estudiosos da cultura e da questão africana. Já que você disse que estudou em Portugal, quanto tempo você ficou lá e que significado teve essa presença? Porque você, se eu estou fazendo as contas certas, eu imagino que você estudou. Angola já não era mais colônia, né? Uhum. Sim, quando eu nasci já Você tem quantos anos? 28. Eu nasci 2 anos depois da independência. Então cresço nessa Angola de estreia de independência, de algumas guerras, e eu vou estudar para Lisboa com 16 anos, 2 anos antes da universidade, e faço lá a universidade. Fiz Sociologia em Lisboa. E isso o que significou em relação digamos, ao fato de você ser um angolano e o teu trabalho... Porque é difícil a gente falar, porque o único livro que a gente teve acesso é esse, Bom Dia Camaradas, que, aliás, é, na minha opinião, sensacional. Mas fica difícil falar da obra de alguém que tem 8 livros, citando um. Mas a sensação que eu tenho é que tem alguma coisa da presença em Lisboa presente no seu trabalho, não? Não, essencialmente, o período em Lisboa serviu-me como aprendizagem para contacto com outras culturas. Eu não sabia disto. Quando eu fui para Portugal, eu pensei que ia ter contacto com a cultura portuguesa. Mas o que de facto me surpreendeu e agradou foi que foi em Lisboa que eu tive contacto com outras comunidades africanas. Foi em Lisboa que eu fiz amizade com cabo-verdianos, com são-tomenses, com moçambicanos e com cabo-verdianos. Isso foi muito bom. Foi em Lisboa que eu tomei consciência da importância para a amizade e para o diálogo da língua portuguesa. Porque o que nós temos em comum não é a política, é a língua portuguesa. E isto é muito bom, é muito fácil, facilita encontros entre as pessoas. Essa é a grande influência. Lisboa é a minha época de formação, eu fiz lá o curso. Eu até desfiz lá o curso, porque enquanto eu fazia o curso, eu estava a escrever. Então eu escrevia mais do que fazia curso. Então, para dizer a verdade, não sei. É a história do livro que você disse para um editor que já tinha encaminhado e, na verdade, não tinha e teve que se exilar para escrever. Que é este, que é o Bom Dia Camaradas. Como é que é essa história? Não, esse livro surgiu assim, surgiu de um convite de um editor. Eu vi, muito resumidamente, que havia espaço, que ele queria um livro. Ele disse-me, tu nasceste depois da independência, se calhar tens uma visão interessante sobre isso. Eu estou a abrir uma coleção Independência. Tu tens alguma coisa a ver com isso? Tens algum projeto? E eu aproveitei aquilo, não tinha, e disse, tenho uma coisa bem pensada que justamente vai de encontro a isso. E muito bem pensado. Como é que
Demora. Não, já vou a meio, estou quase a acabar. Não tinha nem começado. Não. E quando é que me entregas? 2 meses no máximo. E aí? Eu vi que havia espaço. E entreguei 2 meses depois. E é este livro, Bom Dia, Camaradas. Bom, Jack, nós conversamos em Paraty um pouco e eu senti, né, quando jantamos juntos, que você tem uma vontade de viver aqui. Confere? Não, eu tenho um problema que eu tenho uma vontade de viver em muitos lugares, né? Então, mas não vai Pode ser dar. uma solução, desde que a gente consiga fazer isso. Só uma pergunta, você mora em Luanda? Eu moro em Luanda. Neste momento moro em Luanda. Mas já estou a querer sair de Luanda. Mas não para aqui, para ir mais para sul. Campinas? Em Angola. O mundo hoje, né, é um mundo de fronteiras múltiplas, identidades plurais, né? E isso diz muito respeito a Angola, né? Quer dizer, Angola está na África, há toda uma articulação em termos de África, mas também essas articulações que se fazem atualmente pelos países de língua portuguesa, como Portugal, etc. Não é? Na formação da literatura angolana, não é? Os autores, quer dizer, a geração de 50, estou pensando no Agostinho Neto, né, e nos autores que vieram depois, no Luandino, por exemplo, eles negaram, estavam em luta contra Portugal, negaram o pai, a pátria. A pátria é a pátria portuguesa. E eles procuraram justamente a mátria, que é a mamãe África. E, ao procurarem a mátria, olharam para a frátria, que é o Brasil. A literatura brasileira, estou pensando no modernismo brasileiro, nos poetas modernistas brasileiros, também nos prosadores, Graciliano, Guimarães Rosa. Não é? Como é que você vê essa questão, ou como a sua geração de escritores vê essa perspectiva? Está-se a passar um fenómeno muito interessante, não só em Angola, como no continente africano. Está uma geração nova que nós estamos em contacto. Eu estou a descobrir esta rede agora. Há muita gente, pintores, escritores, documentaristas, a trabalhar num conceito de uma África moderna. Nós recusamos a compaixão para o continente africano, recusamos a visão exótica, idiótica, que fazem, às vezes, das nossas literaturas e dos nossos livros, e apostamos numa modernidade africana que tem uma expressão livre, que cada um vai trabalhar dentro do seu conceito, admitindo as suas tradições, admitindo as suas heranças, mas vamos modernizar os nossos países e as nossas artes. Tem gente a fazer trabalhos fantásticos com a pintura abstrata, que às vezes é recusada na Europa como pintura africana. A poesia menos óbvia africana. Estou a pensar num Eduardo White, estou a pensar num Guita Júnior, estou a pensar num João Maimona, em Angola, ou um José Luís Mendonça, percebe? E é isto. Portanto, claro, havia uma referência histórica nessa altura. Luandino, Agostinho Neto estavam, até o seu posicionamento era dizer: eu existo contra ti, não somente eu existo contra ti. E nós agora, isso diluiu-se no tempo, não é? E nós agora existimos em função de nós. Eu não quero existir contra ninguém, não quero existir contra ninguém, mas não quero que venham com carimbos feitos, carimbar a minha arte e rotular a minha existência. Isto inclui a aceitação da grande mestiçagem mundial e também africana. E também inclui a aceitação da mestiçagem europeia. Quando eu me encontro com estudantes negros, mulatos, filhos de gente africana em Lisboa, nascidos lá, eu digo-lhes: vocês assumam-se como portugueses, senão vocês estão perdidos. Quem é que vocês vão ser? Vocês são portugueses. Vocês têm pais africanos, têm pais cabo-verdianos, têm pais são-tomenses. Isso não tem nada a ver, mas vocês são portugueses. Vocês têm que reclamar a vossa portugalidade. Senão vão continuar com a conversa de que vocês, porque são negros, não podem ser europeus. Então, percebe, eu acho que estamos numa altura, de facto, de desfronteirizar. Desfronteirizar as cabeças. Não é só desfronteirizar a fronteira geográfica. É muito importante. Mas não sei se foi muito de encontro à sua questão. As fronteiras múltiplas. Claro. Falando de questões realmente metafísicas, o que significou a ida de Angola para a Copa do Mundo? Olha, essa é uma boa questão, sabe? Há pessoas que têm preconceito em relação a isto, é que é futebol. Não, o futebol move multidões. É importante. Foi bom para a imagem do povo, foi bom para a imagem de Angola, foi bom porque se falou de Angola, foi bom para nós lá dentro. Juntámos-nos em festas, esquecemos outras questiúnculas, que fulano é deste partido, fulano é daquele partido, a seleção. Eu gosto de ver as coisas positivas nesses fenómenos. O futebol tem aspectos muito positivos, foi muito bonito
portámos-nos muito bem para nossas capacidades, temos uma equipa ainda que está a começar. Estávamos convencidos, alguns de nós que íamos lá levar grandes cargas de porrada, defendemos muito bem. Era a nossa maneira de poder jogar bem, era organizar bem a defesa e o meio-campo. Ainda marcamos, não é? Eu só fiquei com pena, para dizer a verdade, que não marcamos um golo contra Portugal. Eu estava à espera dessa comemoração, eu estava a ver o jogo e disse, pá, para eu poder... Mas defendemos bem, perdemos 1-0. A propósito disso, quando eu estive em Angola... Mas por brincadeira. Às vésperas da eleição de 92, eu estive em Angola e tinha um grupo de brasileiros fazendo a campanha. E um dos grandes momentos era a madrugada no hotel, onde os garçons e todos os angolanos ficavam sem interferir, sem contar também, ouvindo os brasileiros contar piada, anedota de português. Eles riam, mas não conseguiam contar, porque acho que ainda existia não sei se era o rancor, se é a palavra correta. Eles hoje já contam, vocês já contam piada de português? Não, nós contamos piada de todas as direções. Mas existia essa coisa... Sim, não, mas não é uma coisa muito nossa. Quer dizer, vou dizer a verdade, nós não temos a nossa estiga, o nosso gozo contra o português não passa muito pela anedota, passa mais pela estiga, o sotaque, a maneira de dançarem. A estiga é um gozo. Estigar, bom, é uma complicação, é um jogo, mas estigar assume a forma de gozar com, percebe? É como a gente chama aqui, tirar um sarro. Exatamente, é mais nesse sentido, não é aquele formato da anedota contra o português. Não é o rancor. Não, poderá haver uma anedota ou outra contra o português, mas não é uma grande apologia da anedota contra o português, não. Agora, claro, o português aterra lá, o português vai a uma festa, nós começamos já a rir, porque dança assim, ou porque faz assado. Mas hoje em dia até já não. Já é e dos brasileiros? Os brasileiros têm maior aceitação, o ritmo é semelhante, a música é semelhante, a Angola consome. E as piadas? As piadas, não temos piadas. Agora, Ondiaque, como é que os intelectuais angolanos veem essa presença maciça assim, de novelas? Aqui os intelectuais torcem o nariz para as novelas, não veem grandes méritos, etc. e tal. Como é que vocês veem isso lá, das novelas brasileiras lá? Para dizer a verdade, eu não tenho comentado com outras pessoas assim, né, esse assunto. Agora, a novela houve uma altura lá que era vista como um momento de lazer, percebe? Não era analisada como, problema, porque entra isto, entra aquilo. Por exemplo, aconteceu lá uma coisa que eu não gostei. Passava uma novela vossa, eu não via, mas apercebi-me, penso que era uma malhação. E havia lá umas meninas que estavam toda hora, namora com um, namora com outro, namora com outro, mandaram cortar a novela, agora há pouco tempo, porque estava a dar mau exemplo. Eu digo sinceramente, daquilo que eu conheço a juventude angolana, aquele exemplo era uma brincadeira que estavam a dar. Mas, então, esse género de atitude não concordo. Portanto, não tem grandes... É um momento de lazer, percebe? Eu acho que é mais um momento de lazer. Agora, as novelas têm qualidade. As novelas brasileiras têm qualidade. Mesmo essas de assuntos mais fúteis, têm muita qualidade, do ponto de vista da gravação. Sim. Agora, claro, não vamos comparar Malhação com Rock Santeiro. Sim. Não vamos comparar novela de shopping center com Pedra sobre Pedra, Fera Ferida, quer dizer, coisas pensadas, toda uma estrutura lógica. Eu sou fã dessas novelas antigas. A impressão é que isso te marcou muito, porque você era muito jovem, inclusive, e era um período onde as novelas tinham um nível, eu acho, um pouco melhor que hoje. Tinha. Essas que você citou, Dias Gomes. Sim, e aquela coisa do Rock Santeiro ter lobisomem, Mulher de Branco, Mula Sem Cabeça, o outro, o Flamel, que era um alquimista, no Fera Ferida, não é? Isto, para mim, alimenta o meu imaginário, não é? Agora, o shopping center, a menina que namorou com o fulano e que se divorciou, a mim já não me interessa. Agora, todo esse cenário que você desenha, dessa África moderna, dessa quebra das fronteiras mentais, enfim, esse discurso que você apresenta aqui, que é extremamente interessante, ele fica difícil da gente entender como é que isso acontece num país que foi tão fundamente marcado pela guerra. Quer dizer, a imagem que eu tenho de Angola mais nítida, eu nunca estive lá, é uma série de fotos feitas por um fotógrafo brasileiro sobre os mutilados em Angola, claro. Que é uma coisa assim... 100 mil, acho. Né, é um exército. Claro. Né? Uma coisa tem a ver com a outra? Então, imagine que você leva o Luís Rufato, que é um escritor aqui de São Paulo, brasileiro, não é? Vai ser entrevistado lá em Angola. O programa é com o Luís Rufato. O Luís Rufato vai ter uma visão, vai falar de umas coisas e tal, não é o exemplo. Agora, claro que isto que eu estou a dizer, estou a falar de uma comunidade intelectual de artistas. Vamos falar agora do país real. Claro que um país real com 30 anos de guerra tem mutilados, tem gente que foi desmobilizada das Forças Armadas e que está ainda a tentar reorganizar a sua vida. E Angola não é Luanda.
Eu costumo dizer isto, eu cresci em Luanda, que é um sítio relativamente privilegiado, não é? Temos as zonas que, de facto, onde houve a guerra, que são zonas muito complicadas, mesmo do ponto de vista sanitário. Nós temos gravíssimos problemas a nível, por exemplo, da alimentação infantil, problemas nutricionais das crianças, não é? Temos os problemas dos desmobilizados de guerra, temos o problema da pobreza generalizada e temos as minas. As minas estão relativamente demarcadas e controladas, percebe? Por isso é que eu digo, não, se vamos falar disso, vamos falar disso. Mas eu queria entender falar de outra coisa. Isso eu tenho certeza que isso persiste. Eu queria saber se, vamos dizer assim, o que foi a base dos conflitos que fez com que o país vivesse 30 anos em guerra, se isso está superado na população, na sociedade. Alguns aspectos estão. Às vezes as pessoas tinham a tendência para ver de fora que Angola tinha uma guerra étnica. Não concordo. Eu acho que a guerra teve Angola teve uma guerra política com aproveitamento de motivos étnicos. Tanto uns como outros faziam algum aproveitamento, dizer, não, é o fulano que está a nos atacar. E a gente então junta-se os nossos, não é? Mas não é, porque se fosse, a guerra não tinha acabado. Se fosse genuíno a raiva, sei lá, entre umbundos e quimbundos, os líderes, o Jonas Savimbi, líder da UNITA, morreu, então as comunidades continuavam. Não continuam. Claro que há atritos, há fricções entre etnias, entre grupos étnicos em Angola, mas não há uma razão muito... Eu acho que as pessoas estão à espera que sejam criadas condições para serem cada vez mais felizes. Cada vez que se abre uma estrada, mesmo que a estrada tenha buracos, mas se a estrada já não tem minas e tem buracos, as pessoas vão passear, querem ir conhecer, vão fazer os seus negócios. É isto que é importante, não é? Dar a oportunidade às pessoas de viverem como nos outros países, circularem, fazerem negócios, desenrascarem-se, não é? Mas só para o telespectador ter uma ideia, não sei se os números estão corretos, tem em torno de 15 milhões de habitantes, 10% da população morreu na guerra, 1,5 milhão de pessoas, são os números disponíveis, e 100 mil seriam os mutilados de guerra, é isso mesmo? Eu não tenho, esses números também não tenho, para dizer a verdade, mas acredito que não esteja longe da verdade. Angola ainda não tem 14 milhões de habitantes. Agora, como vamos ter eleições, parece-me, em 2007, essa é outra questão. Parece que vão fazer um censo, e então aí teremos uma noção mais real de quantos habitantes na realidade temos. Joaquim, a Maria Amélia fez uma pergunta, você começou a falar sobre documentário, a importância do documentário, depois a gente se desviou do assunto. Você poderia retomar isso, porque eu acho que esse contexto de Angola pós-guerra civil... Com certeza. Eu acho que está ligada a esse momento, né, privilegiado. Aí e vivemos mesmo mundialmente um momento interessante na técnica, mudou-se, toda a gente pega numa câmara mini DV e faz um documentário. Alguns são mais fracos, mas alguns, felizmente, foram parar à mão de pessoas que podem fazer coisas boas. É uma coisa que está muito a acontecer, eu estou a acompanhar esse movimento também no continente africano. Estamos a fazer muitos documentários e eu também, quer dizer, eu vi que havia ali uma situação em Luanda, é preciso filmar isto, é preciso mostrarmos esta Luanda, até para acabar com esse folclore. Você está-me a perguntar coisas que, quando eu trouxer cá o meu documentário, estão lá respondidas e vistas. Nós fizemos um documentário ano passado, são 10 personagens de Luanda, distintos, condutor de táxi, uma freira, um político, um escritor, um miúdo que viveu na rua, que é esta pluralidade que Luanda é neste momento. E eu acho que eu incentivo as outras pessoas a continuarem, a registarem, depois logo se vê se há dinheiro para a edição. É muito importante neste momento. Nós estamos a estrear um país. Nós estamos a estrear um país. São 30 anos de um país. Veja o que isto vai significar daqui a 100 ou 200 anos. Que documentários se fizeram nos primeiros 30 anos daquela nação? Não é? É muito importante. Embora eu não consiga convencer as pessoas do dinheiro disto. Não me dão dinheiro para fazer documentários. O que aconteceu com o Instituto de Cinema, que depois da Revolução, até o Luandino, acho que o Luandino Vieira dirigiu, né? E em outras comunidades, Moçambique também teve, o Rui Guerra muito importante em Moçambique. Muito importante o de Moçambique, fez muito registro. E Angola tinha também, não existe mais? Não, no fim dos anos 70 houve muito trabalho também feito pelo Rui Duarte Carvalho, que é poeta, romancista, antropólogo, mas também cinematógrafo, e depois foi-se apagando, a coisa foi-se apagando porque as pessoas não compreendem o poder da Câmara, não compreendem o poder do registro e não dão dinheiro. O Instituto foi restabelecido há pouco tempo, Instituto Nacional do Cinema, sei quê. Tem um diretor, que é uma pessoa capaz, que está lá, eu conheço, mas ele não tem dinheiro para nós fazermos os filmes. O custo do meu documentário é baixíssimo ao pé do custo de outros documentários, não é? Tem que ser criado um fundo para, na minha opinião, neste momento, o mínimo era 5 documentários por ano feitos num país que acabou de sair da guerra. Estas pessoas, os ex-militares,
as crianças, histórias de Minas, não tudo a puxar para baixo, não, até a puxar para a construção. Não, eu estive ali, mas agora eu estou ali, eu sofri com isto, mas agora eu já estou ali. Isto é importante registrar. Mas eu dou uma sugestão para você, que não precisa dar, né? É que é muito mais barato você continuar escrevendo literatura, não depende de todas essas armações intelectuais. Mas quem pilota nos dois registrar. campos sabe que a possibilidade que o audiovisual oferece, nem sempre a literatura oferece, por mais que seja criativa e A genial. permanência está com a literatura. Tudo bem, mas bote uma plateia para assistir e veja o que acontece. Voltamos já já com o programa que é acompanhado na plateia por estudantes angolanos que vivem no Brasil, entre eles Adão Lemos, estudante de Gestão e Pedagogia, e Angelina Antunes, estudante de Administração Geral. Onde é que eu queria saber o que são os outros 7 livros, né? Do que eles tratam, já que até agora a gente não teve oportunidade de conhecer aqui no Brasil. Sim, 2 são de poesia, um é de literatura infantil, 2 são de contos e são 3 romances, um dos quais é este que sai agora cá no Brasil, mas que é o meu primeiro romance, na realidade. No que é que tem? Quanto tem? Eu sei que essa é uma pergunta pode parecer. Às vezes eu faço perguntas aqui que eu mesmo fico pensando, puxa, mas tem que fazer? Eu acho que tem. Que porcentagem tem de experiência da tua própria vida na fabulação? Aqui? Essa pergunta é realmente, Não é? não só é matemática, como é difícil. Não, eu digo, mas assim, a impressão que dá é a seguinte, que é uma espécie de viagem ao seu passado. Não, com certeza, é um livro Quase de autobiográfico, memórias. é ficcionado, os timings estão alterados, as personagens, há umas que eu exagerei um pouco, há aí uma espécie de sugestão do romance entre o personagem principal e uma amiga minha, a Romina, que não aconteceu, mas que eu achei que ficava bonito na história, não é? Se calhar eu gostaria que tivesse acontecido quando era mais novo. E sim, não, é muito, não sei qual é a porcentagem, mas o livro é autobiográfico, todos os nomes são verídicos, todas as pessoas ainda existem. Foi muito bonito, quando lancei o livro tinha 4 ou 5 personagens sentados na primeira fila. Acho que nunca mais isso vai me acontecer. É uma interessante. Em Luanda as pessoas perguntam-nos, tu és a fulana do livro tal? E eles gostam também de participar nesta festa que é o Bom Dia Camaradas. Isso tem a ver com o teu trabalho de documentarista? Quer dizer, essa dificuldade ou essa facilidade de transpor digamos, a realidade para a ficção? Porque eu acho sempre que é uma fronteira que eu nunca consegui ultrapassar. Uhum. Não, esse foi um projeto, até agora é o único projeto onde eu consegui pôr elementos reais da minha vida no livro. O documentário, não. O documentário é uma visão um pouco mais artística, crítica. Eu também não quero fazer documentários de análise sociológica, não é isso. Eu quero fazer documentários artísticos, claro, com uma base de investigação. Esse documentário nós tivemos 1 ano e meio a prepará-lo antes, a escolher os personagens cuidadosamente. Não, eu acho que é isso que é interessante no documentário. O documentário é filmado, é sobre o real, mas depois em edição, em voz off, em comentário, nós compomos a coisa, não é? É uma escultura e vamos depois dilapidando as coisas. É um formato interessantíssimo. Jack, apesar de já ter escrito 8 livros e a indústria editorial passar por uma crise já que vem vindo ao longo do tempo, produz-se muito, escreve-se muito. Você se sente estimulado a continuar a escrever? Às vezes eu sinto-me preocupado em continuar a escrever. Qual é o futuro do livro? Sim. É que estamos a viver uma época, de facto, de massificação das coisas. Tantos livros, tantos CDs, tantas t-shirts, tantas cores, não é? Não sei, eu acho que o futuro do livro vai ser cada vez mais, espero eu, que consigamos fugir desta maneira de distribuição do livro, que é, se se fala do livro, o livro vende. Se não se fala, o livro pode ser ótimo e o livro não vende. Não, este sistema tem que acabar. Aonde deve começar esse processo? Análise mais séria, distribuição mais séria da informação na mídia. Havia um crítico que dizia, eu não perco tempo a falar mal dos livros, eu só falo de coisas que valem a pena. É uma postura interessante, talvez. Falar a sério, usar os meios que a gente sabe que tem público para falar de coisas sérias, para chamar a atenção ao público, distinguir um bocado, né, a papelada do conteúdo, porque há muito papel, não é? Agora, nem todas as letras imprimidas e coladas numa capa são livros, não é? O início pode ser em casa? Em casa em que sentido? Na casa? De cada um? Sim. Oxalá que as pessoas tenham tempo para debater essas coisas em casa. Refere-se a pais e filhos? Ou... Sim. Sim. Sem dúvida, não é? E na escola? Na escola também. Aliás, em Angola dizíamos, a escola é a minha segunda casa.
Eu tinha um amigo meu que estava sempre assim adormecido e a gente dizia, esse confundiu, pensa que a escola é a primeira casa dele, porque ele estava sempre a dormir. Mas isso já é outra história. Eu queria te perguntar uma coisa. O Pedro Reis falou que teve a sensação de que você gostaria de morar no Brasil. Você falou que gostaria de morar em vários lugares. E eu pensei com relação a São Paulo. A gente tem números de violência da cidade semelhantes a de uma guerra civil. E eu queria o olhar estrangeiro sobre isso. Que sensação você tem com relação a isso? Quer dizer, você tem toda essa experiência da sua terra. Como é que você sente isso aqui? Para nós daqui da cidade de São Paulo, mesmo do Rio de Janeiro, esses números são alarmantes e tem muita gente que fica fechado dentro de casa com medo. São alarmantes. Qual é a sua impressão daqui? São alarmantes, são preocupantes e são verídicos, infelizmente, não é? Eu ia começar por um outro lado, que é, nós estamos numa fase em que estamos a perder o costume de fazer revisões da matéria dada. Isto é, nós temos que rever sistemas, nós temos que rever políticas e nós temos que rever a própria democracia. Estamos todos convencidos que a democracia é uma coisa muito boa, muito bonita e que dá para funcionar. Não. A democracia é uma coisa que vai funcionando, não está a funcionar. Temos que rever todo o processo democrático. Isso vai implicar mexer nas políticas de prevenção. Se nós não prevenirmos, não adianta inventar cadeias. Para quê? Para prender todo mundo? Não, nós temos que tentar arranjar sistemas concretos, outra vez as escolas, outra vez os tempos livres, outra vez atacar as crianças, atacar no sentido de atacar com políticas educativas, desde os 6, 7 anos. Claro, há bairros onde isso é preciso ser feito muito mais do que noutros. Senão, há muitas cidades que vão se transformar em São Paulo. E por que eu digo isto? Hoje observamos São Paulo, observamos Joanesburgo, observamos Rio de Janeiro, observamos Luanda, observamos Lagos, na Nigéria, que é dos lugares também mais violentos do mundo. E, quer dizer, temos que trabalhar em duas vertentes. Uma é a vertente do que já está. Bom, o que é que vamos fazer com São Paulo como ele está neste momento? Discutir a sério. Equipas, não? Sociólogos, a polícia, o outro, o fulano. Mas também já imediatamente. Bom, então o que é que vamos fazer com os que estão agora a nascer para que não volte a acontecer isto em 20 anos? Agora, se estamos todos sentados, os políticos, a fingir que somos políticos, e se não queremos resolver os problemas das pessoas, então vai fazer outra coisa. Mas você falou, quando ela falou de São Paulo, você fez um não, assim, meio assustado. Por quê? É o lugar do Brasil onde eu não quero viver. Mas não ele é mais carioca que paulista. Não. Não comecem a dar-me essa responsabilidade, por favor. Por quê? Não, mas por quê? Porque, não, eu não sou, já descobri que não sou pessoa de cidade. Nem tem a ver com a violência. Não, nem São Paulo, nem Rio, Flávio, desculpa, nem Rio. As pessoas ficam escandalizadas porque perguntaram, então... Você não gosta de grandes centros urbanos? Não, eu detesto prédios, eu detesto poluição, eu tenho que respirar, eu tenho Salvador, problemas porque parece, de renite. lembra Luanda. E Luanda também já não gosto, eu vou sair de Luanda agora dentro de muito pouco tempo, não é? Tenho problemas de renite, respiratórios e de tranquilidade mental. Não posso estar a pensar, ao mesmo tempo a querer me dedicar à arte e ao mesmo tempo a ouvir buzinas e stress e isto e aquilo. Mas todo mundo que vive numa grande cidade, eu vivo um pedaço aqui, um pedaço numa pequena cidade, que é Florianópolis, diz o seguinte da grande cidade: ah, não, mas lá você tem o caldo de cultura, lá você tem um encontro. Isso você não sente falta? Bom, quando eu me mudar para uma pequena cidade, o que está prestes a acontecer, eu vou sentir falta. Aí tenho duas medidas de prevenção. Uma é ir de vez em quando visitar o caldo em períodos pequenos de tempo, outra é inventar pequenos caldos. Estamos na altura de reformular as comunidades locais. É muito importante. A comunidade local, reformulada, com uma nova atitude artística, com novas propostas artísticas, o que é que permite? Reeducar as crianças, convívio na comunidade, que as pessoas se conheçam outra vez, que os vizinhos conheçam os vizinhos, que seja possível ir pedir um copo de sal na casa do vizinho. Eu em Portugal vivia, eu não conhecia a minha vizinha. Nasceu a filha dela e eu disse, olha, desculpa, eu gosto muito de crianças, tenho que conhecer esta criança. E aí ela riu-se e conhecemos-nos, porque quer dizer, eu não conhecia a minha vizinha. Não, isto não pode ser, não pode ser. E nesses pequenos lugares há mais espaço para isso. Eu ouço dizer, por exemplo, Florianópolis, mas depois é um pouco morto, não se faz nada. Mas porquê que não fazem nada? Porquê que não organizam debates? É preciso ser este debate aqui com milhões de espectadores? Não. Pode ser um debate na sua casa, no seu quintal, com os amigos, pois bebem uns copos e tal, ficam ali, não é? Mas também pode ser um debate um pouco maior. Mas eu acho que nós passamos os nossos dias com a nossa internet e com a nossa televisão e esquecemos de fomentar coisas coletivas, abertas. Nem que seja piqueniques ou uma coisa assim. Você está falando o tempo todo de política.
Mas a impressão que eu tenho é que a política formal, você não tem ou muita paciência ou interesse. Mas uma questão que eu queria saber, quer dizer, como é que você vê a questão da permanência, por exemplo, do presidente José Eduardo Santos há 20 e poucos anos no poder e aquela crítica embutida que você fez há pouco das democracias formais, quer dizer, há uma explicação, evidentemente, uma justificativa para uma permanência tão longa, para uma eleição que vai acontecer ou não vai acontecer o ano que vem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vou-lhe falar de acontecimentos formais primeiro. Em 1979, o presidente Agostinho Neto faleceu e o presidente José Eduardo Santos é nomeado presidente da República. Estamos a viver um Estado socialista, marxista-leninista, que não há eleições. A pessoa fica presidente. Temos guerra, 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 queda do Bloco Socialista em 89. Começa a haver ecos disso, reformulação, há um acordo entre o MPLA e a UNITA, assinam um acordo de paz em 91. Tivemos um ano de certa paz. Há preparação de eleições. 1992, eleições. O Zé Eduardo ganhou a primeira volta. Savimbi não aceitou. Reconhecido pela ONU, com algumas irregularidades, mas reconhecido pela ONU. Savimbi não aceitou, recomeçou a guerra. Recomeçou a guerra, guerra violenta. Bom, aconteceram N coisas nesse ano. Em 2002, o Savimbi morre. Sexta-feira, 22 de 2 de 2002, Savimbi morre. Passado meia hora, acabou a guerra em Angola. Ninguém quer dar tiros, ninguém quer fazer guerra. Portanto, não havia vontade dos seus generais de continuar com a guerra. José Eduardo Santos diz, eu organizei em 92, tive guerra até agora. 2002, paz. Agora vou organizar. Percebe? Oficialmente. Não se pode dizer nada. O homem tem razão. Vai organizar as próximas. É óbvio que para organizar as eleições tem que haver circulação de estradas, tem que haver reposição da administração. Primeiro falou em 2006, depois falou em 2007. Uma vez disse, eu não serei o candidato. Houve bem na política, não é? Nunca mais disse isso e ouve-se falar que sim, vai ser o candidato para 2007. Portanto, estou-lhe a dar um quadro legal. O quadro legal, ele pode candidatar-se à presidência da República. Individualmente, moralmente, eticamente, deve candidatar-se à presidência da República depois de estar no poder desde 79 até 2006, 2007. Ele é que lhe pode responder a essa pergunta. Bom, Jack, para outro assunto, você estava destacando justamente a vida comunitária, a necessidade da vida comunitária. Quer dizer, há todo um processo de estandartização, de americanização do mundo, não é? E uma reação pode ser a vida comunitária, não é? E para nós é fundamental pensarmos na comunidade, né, linguística, claro, na comunidade cultural, né, essa bacia cultural assim, que nos envolve. Pensando nisso, então por que ler literatura angolana no Brasil? Autores assim como Luandino, né, poetas como Jorge Barbosa, de Cabo Verde, Oswaldo Alcântara, né, encontraram na literatura brasileira um ritmo que era similar, né, à maneira de ser das culturas africanas. Não é? Então, um leitor brasileiro, para além dos valores mais universais, ele vai encontrar na literatura angolana alguma coisa que remeta a esse comunitarismo cultural? Eu penso que pode ir por duas perspectivas. Há o leitor brasileiro que muitas vezes vai à busca das origens, não é? Que tem esta ideia da origem, de Angola como origem do Brasil, e que poderá também na literatura encontrar alguns fatores por aí. Há um leitor que, se calhar, mais despregado disso, vai dizer, bom, que ritmos, que conteúdos, o que é que existe na literatura angolana com a qual eu me possa identificar? Não sei, eu não tenho uma representação concreta do leitor brasileiro do que é que ele poderá encontrar na nossa literatura. Há uma coisa que eu penso, a nossa literatura, quando é boa, tem coisas a transmitir. Quando é mais fraca, tem menos coisas a transmitir, como, de resto, a vossa, não é? A diferença é como vocês são muitos, os bons são muitos também. Nós somos menos a escrever, então os bons são menos. Mas isso remeteu-me para outra ideia, quando falou da comunicação, da comunidade linguística, que é uma coisa que é interessante. Vocês consomem-se muito a vocês próprios, não é? O autoconsumo, que são muitos. Nós, pouco, e depois tentamos passar para Portugal, e de Portugal alguém vai lá nos buscar e traduz-nos. Os moçambicanos também, Portugal um pouco, África do Sul.
Mas, se organizássemos melhor a coisa, nós seríamos também mais consumidores de nós mesmos dentro da comunidade. Não fechando aos outros, não é? Mas é o que eu digo, não é? Se houvesse um pouco mais de divulgação e de encontros... Veja, eu compro escritor timorense em Portugal. Eu compro escritor cabo-verdiano em Portugal. Por 2 vezes eu fui a Cabo Verde, porque insisti com pessoas e não sei o quê, para ir para lá, fazer lançamentos lá. Mas mesmo os livros que eu vendi lá são os livros da minha editora portuguesa. Por que como editor angolano não põe os meus livros em Cabo Verde? Eu não sei, não é? E olha que eu já lhe perguntei isto, não estou-lhe a perguntar assim. Não é? Eu acho que haveria todo o interesse em criarmos, por exemplo, mais movimento na nossa comunidade linguística. É isso que existe entre nós, é a língua portuguesa, não é? A entrevista desta noite é acompanhada por uma plateia de estudantes angolanos que vivem no Brasil. Entre eles, Manuel da Costa de Carvalho, estudante de Engenharia da Computação, Eugênia Bernardo, estudante de Publicidade e Propaganda, e Honorata Manuel Francisco Neto, estudante de Ciência da Computação. Último bloco do Roda Viva de hoje, entrevistando o sociólogo angolano Ondiak, poeta, roteirista, romancista e sociólogo, que já publicou diversos livros. Um deles, lançado recentemente no Brasil, é o Bom Dia, Camaradas, lançado na Festa Literária de Paraty. Um livro que retrata um pouco dessa época de pós-independência, enfim, um momento da infância do Ondiak. Eu pensei que estava muito longe, nem está, ele tem 28 anos, quer dizer, foi anteontem. Ondiak, eu queria saber o seguinte, a sociologia, no que ela entra no seu trabalho? Eu fiz o curso de Sociologia, como disse, um pouco distraidamente, enquanto escrevia outros livros, mas sem dúvida que fiquei com algumas ferramentas, não é? É uma boa escola de Sociologia onde eu estive em Lisboa, e deu-me alguns instrumentos de análise. Alguns ficam inconscientemente. Um professor meu leu este livro e disse: então você não vê que está aqui um monte de elementos sociológicos nesse livro? Eu disse: professor, mas eu escrevi esse livro, estava eu a começar a faculdade. Quer dizer, não sei até que ponto é que uma coisa tem a ver com a outra. Mas dá muitos instrumentos. A sociologia é uma ciência muito interessante. Penso que devia haver pequenos módulos para algumas pessoas frequentarem, porque dá algumas luzes e, sobretudo, abate alguns preconceitos. Passamos a ver o outro com muito mais respeito, com muito mais noção de que existem outras dimensões culturais. Isso é muito bom. Tudo que abate preconceitos, em princípio, é bom. Ondiak, queria saber, entre os seus vários interesses, como é que é a sua relação com música? O que é que você ouve? Você toca algum instrumento? Você gosta de música brasileira? Coisas assim? Eu aprendi com meu pai a tocar campainhas de porta. E ainda hoje é o que fazemos. Eu e ele alternamos, não é? Às vezes ele toca, às vezes eu toco. Não toco nada de música. Adoro música, escrevo muito, trabalho muito a partir da música. Não só com a música, mas a partir da música. Muita da minha poesia e dos meus contos partem de música. Pianos, Wim Mertens. Você tem um romance, O Assobiador. O Assobiador teve toda essa influência, não é? da música. O Assobiador era para ser um conto, que depois eu fui estendendo, e nessa altura eu ouvia essa música famosa, que é El Canto de la Sibila, que é muito fresco. E o Assobiador é sobre um homem que assobia de uma maneira mágica, e a origem desse assobio inspirava-me na música que eu estava a ouvir, uma música incrível, gravada na Capela da Catalunha, não sei o quê. Então a música, sim, tem muita influência. A moderna, eu ouço tudo, sabe? Ouço tudo. Ouço música africana, ouço música angolana, até ouço mesmo música angolana pesada. Nós temos lá um estilo que é o kuduro, que é uma música muito interessante, debatida, e que depois tem umas letras de crítica social muito fortes. Mas também ouço Chico Buarque. Seria o quê? Uma espécie de rap? Não é rap. Tem um estilo mais de dança, é mais próximo da kizomba que do rap. O kizomba é um estilo nosso também de dança. Não tem tanto a ver com o rap, acho eu. Mas também ouço Chico, também ouço Chico César, também ouço Adriana Calcanhoto. Não é? Eu escrevo muito ao som da Adriana, por exemplo. E também eu cresci a ouvir Roberto Carlos. Então, quer dizer, não posso negar que a música do Roberto Carlos, não tanto pela música, mas lá está, porque me remete para uma zona de infância,
Os angolanos têm muito carinho pelo Roberto Carlos. Bom, Jaque, pelo menos você falou de Roque Santeiro e Roberto Carlos, mas ainda bem que você gosta de Graciliano e Guimarães Rosa e Clarice Lispector também, né? Que é para disfarçar. Sem desmerecer a cultura de massa. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você a respeito de literatura brasileira. Você falou de questões sociais, denúncia, etc. No Brasil, nos últimos anos, começaram a surgir livros bastante importantes de autores vindos de estratos sociais que antes não participavam da literatura. Eu percebi. Nomeadamente o Marcelino Freire seria um exemplo, né? Mas sobretudo Paulo Lins, que escreveu Cidade de Deus, o Ferrez, que escreveu um livro chamado Capão Pecado, que se passa num bairro conflagrado da periferia de São Paulo. Eu gostaria de saber se existe algum paralelismo possível entre esta eclosão de escritores de zonas assim, periféricas da cidade de São Paulo e das metrópoles brasileiras em geral, Rio de Janeiro, se há algo semelhante acontecendo em Luanda e na África de maneira geral. No caso de Luanda, sim, está a acontecer. O que é que essas pessoas, muitas delas, optam pela poesia? O rap é um fenômeno? O rap é um fenômeno muito... Bom, o rap aí já é outro esquema. O rap está muito denunciante, está muito vivo. Há dois tipos de rap em Luanda. Há o rap, enfim, mais comercial que passa na rádio e há todo um grupo de rap muito interessante, gente muito inteligente, que são os underground. Eles fazem rap underground. Não participam de determinados esquemas, não pagam a rádio para passar a música deles, as produções são mais simples. E temos um rapper lá, não é um grupo de rapper, mas há um rapper que é o MCK, que está a fazer um trabalho fenomenal de descrição social. Eu vou usar as letras dele para trabalhar no meu doutoramento, porque aquilo de facto vê coisas que nós não estamos a ver, frequenta lugares que nós não frequentamos e tem uma capacidade analítica, mas também musical, porque as músicas dele são agradáveis. Não é despejar letra na música, não, é muito agradável. O rap está... Aliás, eu acho que o rap, neste momento, é a forma mais expressiva, a par do Kuduro, da denúncia de uma série de questões sociais que estão a acontecer na periferia de Luanda. São recados diretos aos políticos. Aquilo não é para mim, é para o político ouvir. Abra os olhos e veja isto que eu lhe vou dizer. E dizem. Você tem ambições a um cargo político? Numa cidade menor, onde você pretende fazer todo um trabalho comunitário que você expressou? Com toda a sua formação, com toda a sua experiência que você já tem? Não posso dizer que dessa água não beberei, mas espero que não. Ou seja, às vezes eu penso nisso e digo, se me dessem algum cargo de intervenção cultural, talvez. Nós tivemos um sociólogo que virou presidente aqui. Quem sabe? Ouvi dizer. Em Angola, Isso é muito bom. Ouvi falar desse, vosso. Isso é muito bom. em Angola, um poeta tornou-se presidente, líder da revolução. É verdade. Mas o nosso aqui pediu para esquecer o que ele escreveu, né? Você foi convidado, conhecia o Tabajara, você veio fazer um filme no Rio Grande do Sul com o Tabajara Ruas, não é isso? Sim. Eu conheci o Tabajara em ambientes literários, na Europa, não é? Primeiro tornámos-nos amigos, como escritores, dialogávamos. Mas eu sempre falei com ele do cinema, ele também sabia que eu tinha esse interesse mais em roteiro e documentário. Depois eu fui ver o filme dele, Neto Perde a Sua Alma, muito interessante, fiquei impressionado. E quando nos encontramos o ano passado na Europa, ele disse, olha, eu vou gravar um novo filme, tu não quererias vir colaborar de alguma maneira? Tá, tu nem digas isso 2 vezes que eu vou já. Já estou indo. Seja qual for a maneira, até para carregar os caixotes lá no... Ele disse, não, eu estou a pensar, vens fazer assistência de direção comigo, temos lá uma equipe mista, ficas mais um. Eu disse, não, tudo bem. Era uma oportunidade incrível. O Tabajara é um diretor com muita experiência, com uma visão e uma sensibilidade incríveis. E eu passei 40 dias lá no Rio Grande do Sul a filmar com eles. Foi muito bom, foi muito. Aprendi muito mais do que aquilo que eu já tinha lido e até já tinha estudado em Nova Iorque de cinema. É natural, aprendi a ver, aprendi a fazer. Você pensa fazer cinema de ficção, quer dizer, dirigir filmes? Quando conseguir dinheiro para fazer alguns documentários, começarei a sonhar com o dinheiro que é preciso para fazer algumas ficções. Mas isso já está a acontecer. Eu estou a escrever ficção, roteiros, com outros amigos, sozinho. Um dia, quando me disserem, está aqui o dinheiro, eu entrego-lhes logo 3 projetos, porque já estamos a escrever. Porque é como diz o Flávio, escrever não custa, né? Também estou em casa a escrever os filmes. Agora, são filmes que estão orçamentados em quantias difíceis, não é? São filmes angolanos? São filmes angolanos, passados em Angola. Este que estamos a escrever agora até é passado no Sul.
uma história aí complicada de famílias e de bois, e de transumâncias e de migrações. Voltando à pergunta do Flávio, lá, o Flávio, como militante da literatura, fez uma defesa muito entusiasmada do trabalho literário, que eu aqui rebati como alguém que acha que o audiovisual tem um significado importante também. Como é que você enxerga uma coisa e outra? Sabe, na realidade, se não houvesse tantas questões com os dinheiros, o que um artista faria, seja no livro, seja no cinema, era tranquilamente passar a sua visão estética. Quanto mais equilibrada está uma nação, menos vamos para questões grandes. Menos vamos para, eu quero fazer documentário porque é importante filmar Luanda em 2005. Sim, ainda é. Mas o ideal seria cada um estar concentrado na sua visão estética do mundo. Eu penso que é aí que a arte se desdobra e cresce, não é? Claro, o audiovisual tem um poder, tem um determinado poder. A literatura tem outro espaço. O acesso ao audiovisual está muito mais massificado. O interesse, e é mais fácil, digamos, passar meia hora a ver um programa do que meia hora a ler um livro. Mais fácil em todos os sentidos, não é? Não sei se mais interessante, mas mais fácil é. Além da questão da durabilidade, que certamente... nós estamos falando de Graciliano, claro, de outros autores, de Shakespeare. Eu penso que é o que o Flávio quis dizer, não é? É que há coisas que se fizeram na literatura que mudaram a humanidade. E vão mudando, e vão ficando. Os livros vão mudando a textura da humanidade, não é? Cada livro bom que é escrito, o mundo sofre um abalo, o mundo vai se refazendo. Isto é muito bonito. Você acha que a arte serve para alguma coisa? Deve servir para alguma coisa no sentido de, sei lá, asfaltar o futuro da humanidade, de mudar a cabeça das pessoas? Eu penso que a arte vai fazendo isso. Sempre fez, vai fazendo. Mas quando é feita com verdade, quando estamos com pataquadas, quando escrevemos um filme, um livro para vender, quando vamos participar num festival literário e estamos lá para nos exibir, aí o artista perde a noção de compromisso com a sua arte. Penso eu que o escritor, o seu compromisso é com a arte, nem é com o público, nem é com as vaidades, nem é com as fotografias. Primeiro é com a arte. Depois, se gosta de tirar fotografias assim, ou na piscina, ou com a mulher, isso é outra conversa. Mas quando as coisas são feitas com seriedade, nota-se, mais cedo ou mais tarde, nota-se que há coisas sérias. Você está falando de festival e da seriedade ou não. O que você achou de ser chamado o mais fofo da Flip? Não, é por isso que eu chamei a atenção desse aspecto, porque, veja, o que interessa se o escritor é fofo ou se não é fofo? Por que não elegeram o mais feio da Flip? Por que não elegeram o mais idiota da Flip? Por que não elegeram o mais exibicionista da Flip? Que quando ligar o microfone fica preocupado em fazer o público rir e não... E como é que surgiu isso lá? O que foi isso? Para quem não estava lá. Isso do quê? Essa. Não, mas isso foi uma brincadeira. Eu não sei se isso é verdade, que essa coisa do fofo, não sei se isso é verdade. Não, foi interessante. Quer dizer, também assim, público jovem, não é? Nós éramos os dois mais jovens, eu da Angola e o Zodinma da Nigéria. Né? Não, tinha um rapaz, o Jonathan. O Jonathan Sayer, ele é da onde? Ele é americano, talvez. Pronto, ele é mais novo. Eu até o agradeci por ele ser mais novo, porque assim eu não sou sempre o mais novo nos encontros literários. Você se considera uma pessoa otimista? Aliás, esperanças? Exatamente. Eu queria deixar essa como a última pergunta e remeter ao livro dele, ao Bom Dia Camaradas, que a gente fala mais uma vez, quem sabe mais gente lê o livro, que é sempre bom. Se você, em relação à infância, tem uma visão, digamos, otimista, uma visão saudosista quase. Você imagina que, em relação à sua velhice, você pode ter uma visão otimista, que o mundo em que você vai viver será melhor do que hoje? Olha, vou-lhe ser absolutamente sincero. Não tenho outro remédio senão ser otimista. Não vejo outro caminho e nem sempre direi a verdade sobre aquilo que estou a sentir sobre o decurso da humanidade ou do meu país. Nem sempre. Porque acho que há coisas que é preciso fazermos independentemente das nossas desilusões ou dos nossos medos. Portanto, não tenho outro caminho senão ser otimista, trabalhador, responsável, empreendedor. Eu condeno os acanhados, já não posso fazer mais nada. Não. Há muita coisa para se fazer, enfim, não peço que cada um não é um herói, cada um é um contribuidor, mas temos que fazer muita coisa. E no nosso caso, em Angola, está evidente que temos que fazer alguma coisa. Então, tenho que ser otimista, vou ser otimista e, no fundo, digamos, sim, sou otimista.
Eu separo as coisas, não é? Separo o meu mundo interior, que é a minha visão estética, os meus sonhos, os meus receios, daquilo que é o cidadão que tem coisas para fazer. E esse tem muita coisa para fazer. Jack, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e nós voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda.